Nós aprendemos muito com a ciência e como ela lida com as substâncias, sejam puras ou misturas. Nós classificamos as substâncias basicamente em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E a transformação dessas nós entendemos como as mudanças de estados físicos. Elas são calmas, ordenadas, uma independente da outra. Mas a natureza não é tanto assim quanto nós pensamos, ela é bem mais ardilosa e é por isso que nós temos o chamado ponto triplo. Antes de falarmos sobre o ponto triplo, vamos explicar um pouco sobre os estados da matéria. Já começando porque não são três estados físicos, existem mais, como o plasma e o condensado Bose-Einstein. Mas vamos ficar só no sólido, líquido e gasoso. Normalmente os colégios abordam só isso porque é mais simples e facilmente identificável no mundo lá fora. Nós podemos trabalhar com isso, sendo que o fogo nós simplesmente vamos nos queimar metendo a mãozinha neles. Nós sabemos que a mudança dos estados físicos processam de maneira bem identificada. Nós temos a fusão, quando nós temos a mudança do estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão não é a mesma coisa que o ponto de congelamento. O ponto que uma substância passa para o estado líquido para o sólido nem sempre é o mesmo do sólido para o líquido. Nas substâncias puras normalmente são o mesmo, mas como eu disse, a natureza não segue regras que nós queremos que ela siga. Um caso clássico disso é o água, cujo ponto de fusão é de 85 graus Celsius, mas o seu ponto de congelamento é 31 graus Celsius. Ou seja, quando eu preciso aquecer o água até 85 graus para ele passar do sólido para o líquido, mas à medida que ele vai resfriando, ele ainda vai ser líquido a 85, a 80, a 70, até ele chegar em 31 graus Celsius. Há o caso de fenômenos chamado de sobrefusão, quando você aquece a substância de forma calma e lenta, mantém aquecido até ela passar para o estado líquido e sem fazer nenhuma perturbação, deixar ela passando para temperaturas cada vez menores. Ele vai manter no estado líquido até que alguma perturbação faz com que ele se solidifique e libere toda essa energia. O Iberê Tenório do Manual do Mundo fez esse experimento com o tiosulfato de sódio. Eu recomendo até que vocês vejam porque é muito instrutivo. No caso do ponto de fusão, há uma coisa interessante que acontece com ele. Quando você aumenta a temperatura gradativamente, a substância passará inteiramente do sólido para o líquido com a temperatura estável. Ou seja, se você tem um gelo a menos 1 grau e começa a aquecê-lo, quando chegar a 0 grau, ele começa a passar do sólido para o líquido. E a temperatura não vai aumentar enquanto todo o sólido não passar para líquido. Nós temos um gráfico, um patamar que ilustra bem isso. Já no caso do ponto de ebulição, acontece semelhante, onde a água ferve, ela entra em ebulição a uma pressão de 1 atm, ou seja, ao nível do mar, ela passa e entra em ebulição a 100 graus Celsius. Essa temperatura 0 e 100 foi marcada por Celsius para marcar a sua escala de temperatura e tinha que criar alguma escala do zero. Então ele identificou que o ponto zero dele seria quando a água entra em fusão e o ponto 100 é quando ela entra em ebulição. Pegando as temperaturas médias, ele dividiu em 100 partes iguais e cada uma dessas partes ele chamou de 1 grau Celsius. Bom, quando chega a 100 graus, toda água líquida vai passando para o estado de vapor. E esse vapor ele vai passando gradativamente e a temperatura não passará de 100 graus até que toda a água tenha passado para esse estado. Temos que levar em conta uma coisa que às vezes faz uma confusão entre gás e vapor. Gás e vapor não são a mesma coisa. O vapor ele pode ser condensado apenas por aplicar pressão. Mas o que isso significa? Significa o seguinte: por que eu falo pressão? Porque a 100 graus, eu disse que a 100 graus Celsius a água entra em ebulição a uma pressão de 1 atm. Se eu variar essa pressão, o ponto de ebulição da água vai variar também. Ou seja, se eu tiver uma pressão menor,
a água vai entrar em ebulição a uma temperatura menor. Se eu tiver uma pressão maior, a água vai entrar em ebulição a uma temperatura bem superior. É por isso que eu tenho panelas de pressão. Quanto maior a pressão, maior será o ponto de ebulição. Por isso que o ponto de ebulição não é definido apenas quando a água ferve ou quando qualquer outro líquido ferve. O ponto de ebulição é quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica do ambiente. Então, se eu com uma bomba de vácuo eu diminuir a pressão, ou seja, eu tirar ar do sistema, eu diminuirei a pressão atmosférica e ela ferverá a uma temperatura bem inferior. É exatamente o que acontece em altitudes superiores. Nós sabemos que quanto mais alto na montanha, menor a quantidade de ar. Menor quantidade de ar, menor força que ele aplica sobre você. E quando menor a força, menor pressão. Então, quanto mais alto, menor a pressão do ar. Se eu tenho menor pressão do ar, a água entrará em ebulição a temperaturas cada vez menores. E isso foi definido até por Blaise Pascal. Temos que levar em conta o que é a temperatura. A temperatura é um registro de como está a agitação das moléculas. A energia faz com que as moléculas se sacudam, fiquem se agitando. Pensem numa sala com um chão todo de metal. E eu coloque pessoas descalças sobre esse chão. Se algum cientista maníaco, sádico, psicopata aumentar a temperatura dessa placa, as pessoas começarão a se sentir desconfortáveis. Até que a placa ficará tão quente que as pessoas começarão a pular de um lado para o outro. É a mesma coisa com as moléculas. Elas começam a se agitar. Elas recebem energia sob a forma de energia térmica e começam a se agitar. Com essa agitação, eu tenho choques e aumenta a pressão interna. Isso vai sendo medido pelo termômetro, no caso da temperatura, e pelo barômetro, que é o medidor de pressão. Mas e sobre o ponto triplo? Bom, nós temos uma coisa chamada diagrama de fases. O diagrama de fases mostra a evolução do comportamento termodinâmico da substância ao longo da temperatura e da pressão. A pressão fica no eixo das ordenadas e a temperatura no eixo das abscissas. À medida que vão variando a temperatura e pressão, eu poderei ver o estado termodinâmico dessa substância, se ela estará em forma líquida, sólida ou de vapor. Mas existe um ponto meio, um ponto médio onde as três fases coexistirão. Ela será o ponto sólido, elas serão líquido e serão vapor. Ela estará em ebulição, estará se congelando, estará se fundindo, estará em ebulição, estará se congelando, estará se fundindo. Tudo isso ao mesmo tempo. Isso você deve ter visto em um videozinho onde ele é bem ilustrado, como esse aqui. Legal, né? Essa substância que você viu é o ciclo hexano. O seu ponto de fusão é de 6,55 graus Celsius. O ponto de ebulição a 1 atm é de 80,74 graus Celsius. Já o seu ponto triplo é de 6,33 graus Celsius a uma pressão de 5,318 vezes 10 elevado a menos 2 atmosferas. Ou seja, 0,05318 atmosferas. É uma pressão bem baixa. Bom, se eu diminuo o ponto de ebulição simplesmente diminuindo a pressão, se eu aumentar a pressão, eu aumento esse ponto de ebulição. É o que acontece com a panela de pressão. Ora, se eu então pegar um vapor e aplicar pressão nele,
ele vai começar a liberar calor, porque eu estou forçando que as moléculas fiquem mais juntas e parem e elas liberam energia. Ou seja, e aí ele passa para o estado líquido. Mas no caso dos gases, ele não acontece isso. A diferença então do vapor para o gás é o chamado de temperatura crítica. Quando uma determinada substância chega a uma temperatura crítica, por mais que eu tente aplicar pressão nele, sem variar a temperatura, ele não vai se liquefazer. No caso, a temperatura crítica da água, a temperatura onde acima dela a água passa a estar sobre o estado de gás e não vai poder voltar para o estado líquido apenas por aplicação de pressão, é de 374,15 graus Celsius. Entendemos então que a ciência mostra que ela é contraintuitiva, que todas as nossas ideias podem estar certas de uma maneira até macroscópica ou que até no nosso dia a dia, mas o nosso dia a dia não retrata toda a verdade, apenas o que nós vemos, e nem sempre nós vemos tudo. Na verdade, nós nunca vemos tudo. Nós nunca vemos o macrocosmos, nem nunca vemos o microcosmos. Nós não vemos a interação de moléculas, nós não vemos o que acontece lá fora. Nós vemos tudo isso com as lentes da ciência. Esse é André, do seu ceticismo.net. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que vocês sempre podem me sugerir temas novos que eu possa abordar nos vídeos. Até é bom que me dá outras ideias, senão eu vou ter que ficar louco atrás de livros e revistas ou os sites procurando ideias que eu possa abordar para explicar para vocês. Obrigado por sua participação, obrigado por terem assistido.